Jorge, você conheceu essa? Tem Wi-Fi. Veja que eu quero trazer essa aí, eu vou ficar com a dele. Já está apertado. Som. Boa tarde, pessoal. Estou por aberto agora a Assembleia Geral de Fundação do novo sindicato da Universidade Federal da PC. Primeiramente, gostaria de comunicar que tem uma lista de presença em um livro também, passando, é fundamental que todos assinem. Como abertura, eu vou ler só rapidamente o edital de convocação. A Comissão para a Fundação do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de Ensino Superior da ABC, com base na Portaria 186/08 do Ministério do Trabalho e Emprego, convoca todos os trabalhadores da categoria dos técnicos administrativos das instituições federais de ensino superior, ativos e inativos, seletistas e estatutários dos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, do Estado de São Paulo, para participarem da Assembleia Geral de Fundação da entidade sindical, que será realizada no dia 10 de dezembro de 2012, na Avenida dos Estados, número 5001, Bloco A, Auditório 212, às 13 horas, para deliberar a ordem do dia. Ordem número 1. Interesse da categoria em constituir entidade sindical de primeiro grau para representar seus interesses. Ordem número 2. Aprovação do Estatuto da Entidade Sindical. Ordem número 3. Eleição e posse da coordenação provisória. Ordem número 4. Definição do valor de contribuição sindical. E, por fim, ordem número 5. Filiação à entidade sindical superior. Comissão pela Fundação. Para constituir a mesa, eu chamo o Delcivan e o Alexandro. Alguém tem alguma objeção em relação à mesa? Vou só comunicar em relação ao funcionamento. A gente vai apresentar alguns pontos. Esses pontos vai ter um período de 5 a 10 minutos. Após isso, vamos abrir para plenário, 2 minutos por pessoa. E, posteriormente, a gente vai colocar em votação o ponto apresentado. Só lembrar que a gente está contando hoje com a assessoria jurídica do Sr. Alberto Albiero.
É isso. Para começar, então, eu passo a palavra para o... Só por questões de formalidade, votar se alguém tem uma objeção às regras de tempo em relação aos pontos, às falas na plenária e as defesas contra e a favor aos pontos. Alguém tem alguma objeção? Aprovado por unanimidade. Agora eu passo a palavra para o Alexandre, que vai comentar em relação à motivação histórica da necessidade da fundação do Sintuf EBC. Vou fazer uma parte e o Silvão vai complementar. Em primeiro lugar, a gente chamou a categoria para dar esse passo, que é um passo, primeiro de tudo, chato. A gente sabe que é muito mais interessante a gente ir para uma assembleia de greve e discutir as 30 horas, e discutir a forma de eleição para reitor e a construção da nossa autonomia aqui dentro da universidade. Só que tem passos que nós precisamos dar, mesmo eles sendo chatos, né? No decorrer do período em que nós nos constituímos como protagonistas sociais dessa universidade, montamos o processo de greve e iniciamos uma série de discussões que foram apresentando conquistas, se não as que nós esperávamos, mas importantes passos já para a nossa categoria, a gente começou a enfrentar uma série de dificuldades do ponto de vista administrativo e jurídico, né? Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro é que aqui não é uma ruptura. A nossa ideia não é romper com o passado que existia, né? Nós reconhecemos e agradecemos o empenho que a antiga primeira gestão do sindicato, temos aqui presentes o Zé Carlos, a Lígia, que foram parte dessa primeira gestão, de fundar o Sintuf ABC. Foi um passo que tirou da inércia os trabalhadores da universidade, deu uma estrutura jurídica, pautou a existência de uma entidade sindical dentro da universidade. Foi a partir dessa criação, das pequenas discussões que teve, que criou a semente que levou a que cada vez mais pessoas se interessassem e participassem no movimento, né? Só que, quando nós começamos a atuar, nós começamos a notar uma série de dificuldades do ponto de vista político e administrativo. As do ponto de vista político, para nosso entender, foram resolvidas com a eleição, né? Em junho, maio para junho, quando houve o processo eleitoral, né? Assumiu uma nova gestão, que foi quem tocou prioritariamente o comando de greve, já era a chapa montada por praticamente todos os membros do comando de greve, e iniciou o processo de organização do sindicato, principalmente após o final da greve, porque durante a greve todas as nossas energias estavam concentradas na nossa luta contra o governo federal e contra a reitoria, né? Então a gente entende que os problemas de forma mais de fundo foram resolvidos, por exemplo, no dia 9 e 10 de maio, na nossa primeira paralisação, teve uma sequência do Congresso dos Sintufs, houve alterações estatutárias significativas, né? O sindicato, na gestão, no primeiro estatuto, ele possuía mandato de 5 anos de gestão. Nós conseguimos reduzir isso para 2 anos, porque o nosso interesse não é a continuidade. Então, de 5 para 2, com uma recondução, se eu não me engano, no mesmo cargo. Democratizamos o processo eleitoral no primeiro estatuto fundacional. Havia a necessidade de você ter 3 anos de UFBC, para você poder concorrer ou participar, né? E 6 meses de filiação ao processo. E quando nós assumimos, sabe quantas pessoas filiadas ao sindicato existia? 15. Então, numa nova eleição, concorreria basicamente as mesmas pessoas. E foi fruto de uma intervenção do coletivo e todo mundo que está aqui conseguiu democratizar essa estrutura. Um passo importante, fundamental, foi a implementação da proporcionalidade. O que significa isso? É um entendimento que nós temos que todos os grupos, correntes da categoria devem estar representados na entidade, na diretoria. Então monta-se várias chapas, vamos dizer que montou-se 3 chapas. Se a chapa A teve 50%, a chapa B teve 30%, 50% dos cargos da diretoria serão da chapa A, 30% da chapa B. Porque nós queremos que o sindicato seja reconhecido como seu sindicato por todos os trabalhadores. Não diga, o grupo A, o grupo B, eu sou da oposição porque o meu grupo perdeu. Mas que todos estejam presentes. Então isso é um passo democratizador muito grande. Poucos sindicatos no país possuem isso. Certo?
dentro dessa compreensão. Ampliamos a horizontalidade, ou seja, não há presidente, antes já não havia, já havia uma coordenação, havia coordenadores e vice, estamos propondo hoje, vamos propor que não haja nem mais vice, todos sejam coordenadores com igual poder de discussão, dentro do pensamento de uma estrutura colegiada, e que ninguém é melhor que o outro. Todos esses passos democratizantes foram essenciais para garantir essa transição em que os PAs que estavam atuando na greve pudessem se organizar, montar uma chapa, no caso foi uma chapa única, e assumir a diretoria. Dentro disso, nós viemos tocando todo o processo de reuniões semanais do pós-greve com a reitoria, conseguimos avanços significativos, não temos ainda documento em mãos, mas provavelmente na Prograde será implementada a flexibilização de jornada, então, pelo menos na fala foi apontado isso. Então, iniciamos o debate sobre gestão democrática, garantindo já o primeiro debate do PDI, com a presença de um reitor da Universidade Federal de Pelotas, que colocou todas as possibilidades possíveis que nós temos e reais de ter uma eleição paritária para reitor. Avançamos na constituição da CISP, está já com o procurador para dar despacho, pode ser que seja publicado quarta-feira, já a portaria de constituição da Comissão Interna de Saúde e Segurança do Servidor Público. Estamos dando passos também em todos os outros pontos, em relação a montar um grupo de trabalho para a creche, VT 30 horas bem trabalhado. Todos os setores da universidade estão discutindo a flexibilização de jornada e fazendo estudos, e se capacitando em cima disso. Hoje está tendo a eleição da CCQP, Comissão de Capacitação e Qualificação, que era uma comissão que estava na gaveta do CGRH, e que é uma comissão tão importante para nós em relação aos cursos, ao que nós podemos fazer, inclusive a mestrado, a especialização. Ela pode definir a liberação de servidores de horário de trabalho para estudo, pode definir inclusive pagamento de cursos pagos fora, privados, de mestrado, de especialização, e vai ser essencial para garantir os pontos de pauta que tem a ver com isso e que nós colocamos na Assembleia, nas assembleias durante a greve, que foi parte do termo de acordo. Temos muitas tarefas pela frente. Tivemos alguns avanços, não todos que a gente queria, mas desse ponto de vista, esta coordenação que está chamando essa Assembleia, ela cumpriu o papel e tem cumprido o papel. E a nossa ideia é ser uma continuidade dessa política, que tem mostrado que funciona. Só que para a gente poder dar o passo seguinte, a gente precisa ter um amparo legal e jurídico que hoje nós não temos, certo? O que dificulta uma série de outras ações em relação ao nível judicial, a cobrança de mensalidades, por exemplo, em folha de pagamento, e assim vai. O colega do Silva vai explicar mais desses problemas que teve a ver da forma de condução anterior. Boa tarde a todos. Então, esses problemas já faz 6 meses que a gente está à frente do Sindicatos ABC, e é o seguinte, para a gente registrar o sindicato, tipo, o Sindicatos ABC na Delegacia Regional do Trabalho, tem vários procedimentos, né? Tem a portaria 186 que rege todos esses procedimentos detalhadamente. E o que foi que aconteceu no ato da Constituição do Sindicatos ABC? Deveria ter sido publicado no Diário Oficial da União, no mesmo dia, e publicado também num jornal de grande circulação. Nós não temos documentos que foram publicados no Diário Oficial da União, e já inviabilizaria o envio dessa documentação para a Delegacia Regional do Trabalho. Além disso, tem um problema também referente à base. Ele tem que definir quais são os municípios que são a base do sindicato. Está incluído Diadema, a base Diadema, na qual já faz parte desde 2006 do Sindiunifesp. Então, todas essas coisas inviabilizaria essa solicitação, né? Esse envio lá para a Delegacia Regional do Trabalho, seria negado. Então, esse é um dos grandes problemas que a gente estava tendo na frente dos Sindicatos, e a gente tinha que tomar uma decisão. E essa decisão seria a mais adequada, fundar um novo sindicato. E não tem como, são certos erros que são cometidos e não tem como resolver. Não tem como hoje a gente publicar um Diário Oficial da União que deveria ter sido divulgado isso há anos atrás, certo? Então isso foi uma das coisas que fez com que a gente, com apoio jurídico de vários advogados, tomassem essa decisão de
fundar hoje um novo sindicato das universidades federais do ABC. Então já foi publicado, nós publicamos no dia 28 de novembro, essa portaria tem que publicar simultaneamente, nós já fizemos essa publicação. No dia 28 de novembro saiu a publicação no Diário Oficial da União, dessa fundação, foi esse edital, que foi lido no início da Assembleia, e também divulgado no Diário do Grande ABC, todos no mesmo dia, no dia 28 de novembro. Eu dou por aberto agora a plenária em relação a esse tópico, que é o ponto 1, aprovação e fundação do Sintuf ABC. Então está aberta a plenária, aberta as inscrições. Se alguém quiser se inscrever para falar. Boa tarde a todos. Trabalho na biblioteca aqui da UFABC. Eu gostaria de entender como vocês tomaram a decisão de fundar um novo sindicato. Pelo que eu entendo, de outros lugares que eu já passei, que tinham atividades sindicais, isso só pode ser feito com uma discussão entre os interessados. Quem são os interessados? Nós, TEAS. Como seria isso? Com várias discussões, inclusive através de um congresso. Porque nós estamos aqui confiando na atual gestão para nos representar. Então, como se toma uma decisão sem consultar os pares, os TEAs? Então, eu acho que assim, primeiramente, se for fundar um novo sindicato, que todos estejam de acordo. Isso não será numa assembleia, acredito eu. E isso também tem que ser revisto, tem que ser visto novamente, porque se tem alguns problemas jurídicos acontecendo, se chegar uma nova gestão, tem que ser passado tudo isso acertado. Tudo isso tem que estar bem acertado. Então, se vocês estão tendo problemas, eu acho que tem que esclarecer bem, para todo mundo saber em que ponto estamos agora. Passamos por uma greve, a eleição do sindicato foi feita durante uma greve. Então, não acredito que muitos puderam votar, no caso, só os filiados. Então, acho que isso tem que ser discutido melhor. Não acho que numa assembleia que a gente tem aqui, sei lá, no máximo 30 pessoas, isso possa ser decidido realmente. Obrigado. Mais alguém? Alexandre se inscreveu 2 minutos. No processo de discussão que nós fizemos na coordenação executiva, nos 15 diretores, houve muitas dúvidas de como tocar esse processo. Porque nós não queríamos tocar em pontos que eram delicados e a gente queria fazer uma transição tranquila. Mas o que foi que a gente foi encontrando de problemas? Primeiro, de conhecimento público, e foi discutido em 2 assembleias gerais, já oficialmente, que havia muitos problemas em relação à documentação e a passagem da documentação da gestão anterior para a gestão atual. Inclusive, votar moção, foi encaminhado ofício, notificações em relação a alguns dos antigos diretores para entregar essa documentação, que foi entregue de forma, não posso dizer que parcial, mas o que foi entregue não era o suficiente. Em relação às atas, por exemplo, da antiga diretoria, a única ata que nós temos no nosso poder que nos foi entregue é a ata de fundação registrada em cartório. Das reuniões, assembleias, inclusive do próprio Congresso, não há registro, nem listas de presença. Há uma lista de presença em caderno rasgado, sem cabeçalho. Então, isso é um problema legal muito importante, porque nós precisamos ter uma vida documentada. Desde que nós assumimos o processo, todas as assembleias são gravadas, são filmadas e gera ata. Os vídeos já estão quase todos no YouTube, estão sendo publicados no site, e há um registro, todos têm lista de presença, com cabeçalho, nominando que assembleia que é, qual foi a pauta convocada, numerada de cima a baixo. Isso existe. O segundo problema é o seguinte: quando nós fomos correr atrás do registro de fundação desse sindicato,
colocava alguns problemas. Mandato de 5 anos, não era. Colocava uma cobrança de mensalidade de 1,5% sobre o salário. Isso está registrado no cartório, não sobre o vencimento básico. Então, um teatro que tenha nível superior e que tenha mestrado, que está recebendo mais R$5 ia pagar quase R$80 de mensalidade. O que nós achamos que é um valor muito alto. Certo? Além de tudo isso, dessa falta de documentação, dos problemas no registro do Estatuto, qual que era o problema que nós enfrentávamos? Seria ter uma série de despesas para contar essa história, fazer atas de reuniões em que as pessoas não assinaram lista de presença, levar tudo isso para o cartório, listas de presença, e nós não queremos cometer um erro. E essa foi a nossa opção. Nós podíamos fazer uma ata e passar no setor e dizer: você teve na Assembleia? Teve? Não teve? Assina aí. Certo? E construir uma história, mas que não era uma história real. Então a gente assumiu o ônus de ter o desgaste de chamar uma Assembleia de Fundação para regularizar e começar do zero e passar a régua, para evitar que nós tenhamos que correr em erro pelo bem, porque quem faz pelo bem pode fazer pelo mal. E nosso peso pela seriedade dos atos da coordenação é esse. Então, isso aqui é justamente explicitando os problemas que teve e apontando uma solução mais simples, para não precisar apontar quem fez, quem não fez, por que fez, por que não fez. É dizer assim, vamos deixar isso quieto, fundamos a nova entidade, quando essa estiver regularizada, nós chamamos a Assembleia de Jurisdição da antiga, afinal somos diretores da antiga, né, da atual, na verdade, e provisoriamente, durante 2, 3 meses, teremos o Sincifes ABC e o Sintuf ABC, para a gente não ficar perdido juridicamente. Como sindicato legal constituído no Ministério do Trabalho, hoje não tem nenhum. Certo? Nós temos uma ONG. E a gente quer regularizar isso. Desculpa. Próximo inscrito é o Johnson, 2 minutos. Depois o Paulo, depois eu aperto. Acho que todos me ouvem, eu estou falando um pouco alto. Para gravar é melhor. Para gravar é melhor, tá ok. Boa tarde a todos. Todos me conhecem aí do tempo da greve, da militância, do tempo que começamos a fundar o sindicato, as primeiras assembleias, depois do sindicato constituído. Agora, só me resta uma pergunta. A Kátia disse que para fundar o sindicato, nós temos que estabelecer um congresso. Isso é interessante, né? Eu acho que congresso é quando você quer extinguir e não quando você quer criar. Quando quer criar, basta uma reunião de pessoas interessadas que participem do mesmo ideal e cria-se alguma coisa. Nada se cria do nada. Né? Então, pelo que eu estou entendendo é que o Alexandre disse, os 2 sindicatos continuarão existindo. O doutor advogado aqui, que é nosso consultor jurídico, pode depois esclarecer a questão de ter um congresso para fundar um novo sindicato. Eu entendo que, juridicamente, para se criar um sindicato ou qualquer associação de pessoas com o mesmo interesse comum, basta se reunir e criar uma ata de assembleia de fundação, fim de papo. E o sindicato que existe fica lá na geladeira. Nós não temos que abrir congresso nenhum. Paulo. Dois minutos, Paulo. 10 segundos. O que eu ia falar, o Johnson falou. Esse não é o Paulo. Antes de contar o texto, eu só queria falar que pela primeira vez o Paulo foi sucinto, gente. Inesquecível. Eu vou ser repetitiva, mas eu vou tentar ser mais clara na maneira que eu vou de colocar a questão. Né? Acima de tudo, a gente se esforçou bastante por não ter que mudar o nome, para não ter que... para não apagar até então o processo político que vinha acontecendo. Né? Dizer que o sindicato atual, que o Sincifes ABC existe e foi fundado, é mentira, ele não foi. Ele existe politicamente. Politicamente ele faz parte de uma história da universidade que eu defendo muito, porque foi o que
Recortes colocou todo mundo que está aqui hoje na gestão atual esteve no comando de greve. O SINCIPES, de fato, começou a atuar aqui dentro durante a greve. Então, assim, para a gente não é interessante de maneira nenhuma apagar a história política do SINCIPES ABC. Mas a sua história jurídica não existe, porque as pessoas da gestão anterior, e assim, eu acho que ninguém ganha acusando ninguém. Nós temos, felizmente, pessoas, ali e José, que eram da gestão anterior, que contribuem muito, que a gente está junto, né, nesse processo. Então, para a gente não é interessante saber onde foi quem errou, né? Só que os erros a gente não conseguiu corrigir. Não tem documento, não tem as atas, não tem as assembleias. Então, juridicamente, o SINCIPES ABC não existe. Né? A questão de um congresso é um ato que poderia ser uma opção. Mas a participação, num ambiente como o nosso, no momento que a gente está vivendo, depois da greve, o trabalho de todo mundo ficou mais intenso. Precisa resgatar. Você não repõe hora, mas você repõe o trabalho. Um congresso é muito mais difícil de você organizar, você garantir a participação. Então, a decisão política foi por uma assembleia, mas que foi amplamente divulgada. Tá. Próximo, Zé Carlos. Bom, cara, pessoal, eu gostaria de pedir mais um tempinho para concluir, para resgatar a história do nosso sindicato. Eu acho que é o seguinte, colocando aqui, tem algumas pessoas que estavam aqui na formação do sindicato há mais de um ano atrás. É o seguinte, a gente não formou o sindicato na Assembleia, não. A gente declarou que era uma Assembleia, mas a gente correu lista nos setores, discutindo individualmente com as pessoas. Se eu estiver errado, eu quero que me corrijam. Mas foi esse processo, que era o necessário e o possível. Né? A gente partiu da premissa que a necessidade de formação do sindicato e o método que a gente utilizou foi esse, de discutir com as pessoas individualmente e solicitar que assinassem uma lista que depois se transformou na lista da Assembleia de formação do sindicato. E a gente já teve um problema, que a gente errou no cabeçalho. A gente passou outra lista. A gente passou 2 listas para poder juntar a documentação formal para a fundação do sindicato. Né? Então, naquele momento não foi questionado, as pessoas perguntavam e falavam, a gente não tem perna para chamar uma assembleia de fundação e poder fazer essa discussão amplamente, mas precisamos do sindicato. E essa foi a compreensão da categoria, que a gente recolheu mais de 100 assinaturas, na época a gente tinha 400 e poucos servidores, nem isso. Então esse foi o processo inicial de formação do SINCIPES ABC. E a gente colocava o seguinte, que a gente tinha tarefas muito grandes, não é uma tarefa assim de fundar um sindicato. E a gente recorreu, né, no caso, a Central Única dos Trabalhadores, o Yoshua, né, procurou a Central para fazer o registro das questões burocráticas. Né, CNPJ, essas coisas todas, a gente teve orientação. A gente não, objetivamente, a diretoria não conseguiu encaminhar as questões jurídicas de legalização do sindicato. Né? Por isso, né, o resto da história já sabe esse imbróglio. Durante a greve, né, já tinha levantado, já tínhamos visto, apesar das alterações que a gente fez durante o congresso da categoria, que a gente também não registrou, não registramos um outro estatuto, né? Não publicamos uma ata com as alterações, ou seja, a gente incorreu uma série de erros. E eu quero deixar claro que não foram erros de má fé. Em momento nenhum a gente teve má fé na condução do sindicato, a diretoria anterior. Né? Mesmo porque a gente não teve privilégio nenhum, né? Não teve liberação de horas de trabalho, não tivemos arrecadação. Em muitos momentos, como o próprio Chemari colocou no e-mail dele, tiramos dinheiro do bolso para poder bancar as atividades do sindicato, para poder se deslocar. Né? Nisso já estava em São Bernardo, então toda vez que tinha que vir para cá, fora do horário, né, botar a mão no bolso, vamos ver. Então eu acho importante esse resgate. Se a gente for reivindicar ao pé da letra, o nosso sindicato já nasceu com problemas. Então, é a relação custo-benefício. Esses problemas não impediram que a gente participasse do Congresso da FAPSUBRA, organizasse a mobilização aqui na universidade, né, junto com todos os ativistas e os remanescentes da gestão anterior, e chegássemos ao que chegamos hoje. Ter essa compreensão que é necessário, sim,
resolver os problemas jurídicos que o sindicato tem e continuar fortalecendo o nosso sindicato como a gente faz nesse último período, porque na luta. Né? Então acho que a gente não pode perder o foco nesse sentido. E os questionamentos, acho que seria bom que outros diretores do sindicato, da gestão anterior, estivessem aqui para corroborarem ou não, né, as histórias, mas não compareceram, então é uma pena, porque eu acho que também podiam contribuir, né, na discussão desse processo.